Alex e esse é mais um vídeo do canal Diálogos Urbanos, dando continuidade aqui às nossas conversas. No último vídeo nosso sobre a crise do coronavírus e as políticas econômicas pós-pandemia, a gente recebeu algumas solicitações para explicar melhor os efeitos da redução da taxa de juros geral da economia. Tá? Então nesse vídeo a gente vai tratar isso e eu espero que vocês compreendam. Caso tenha alguma dificuldade, por favor, comente aí pra gente. Na última reunião do Conselho de Política Monetária, o Copom, o governo definiu a redução da taxa de juros paga pelo governo brasileiro de 3,75 para 3. Tá? Isso é a taxa de juros nominal. O que é essa taxa de juros? É o quanto o governo remunera os seus títulos, é a meta de remuneração dos seus títulos, de 3,75. Porém, qual que é a nossa expectativa de inflação para o período? É de algo próximo de 2%. Tá? Então isso é o que diferencia a taxa de juros real da taxa de juros nominal. Só para dar um exemplo. Caso você tenha alguma dificuldade com esse tipo de assunto, que não seja muito da área de economia, eu vou tentar explicar aqui de maneira um pouco mais intuitiva. Imagine que você faça uma compra de R$100. Se a inflação for de 2%, no final do ano você precisa de R$102 para comprar a mesma coisa. Tudo bem? Se a taxa de juros for de 3%, se você colocou R$100, aplicou esses R$100, no final do ano você vai ter 103. Na prática, esse 103, descontado a inflação de 2, você só ganhou 1% na realidade. Tudo bem? Essa é a diferença entre taxa de juros real e taxa de juros nominal. É a taxa de juros nominal descontada a inflação. Como a gente está com uma taxa de juros nominal de 3% e a expectativa de inflação nossa é de 2%, a taxa de juros real está em 1%, o que ainda permite reduzir, porém essa margem de redução ainda é muito tênue. Tá? É importante lembrar que o Brasil é um país que tem, desde o Plano Real, um histórico de taxas de juros altas. E essa taxa de juros, depois de muito tempo ter se mantido em esferas elevadas, passou a ter uma queda constante e agora se encontra em patamares bem baixos. Tá? Mas vale a gente discutir qual que é o efeito então de reduzir a taxa de juros de 3,75 para 3. Por que o Banco Central fez isso e o que a gente pode esperar dessa ação? Ora, é importante olhar para a economia como um cenário como um todo. Né? O que a gente vê se a gente olhar pela janela e olhar para a economia como um todo? A gente vê que não está havendo o desemprego está muito alto, o consumo está muito baixo, a demanda, as pessoas estão demandando pouco, as pessoas estão com pouca renda. Isso quer dizer que a gente não há uma pressão por elevação dos preços. A inflação está baixa e com tendência à redução. Não é? Por isso a taxa de juros pode cair. Essa queda da taxa de juros reflete muito o estado de recessão econômica que a gente está vivendo. Porém, é possível que você pense o seguinte, olha, mas se a taxa de juros está baixa, fica mais barato para eu tomar crédito e fazer investimento. Reduzindo a taxa de juros, eleva-se o investimento. Essa pode ser uma verdade, mas em cenários em que a economia está crescendo. Por quê? Porque aí o crédito fica mais barato, você pega dinheiro barato e faz o investimento, aumenta a sua produção, produz mais, vende mais e ganha mais. Porém, o que a gente está vendo agora é o contrário. Ainda que a taxa de juros caiu, as empresas não estão conseguindo vender, porque as pessoas estão sem salário. E por que as pessoas estão sem salário? Porque estão sem emprego. E por que estão sem emprego? Porque as empresas não estão produzindo. Por que não estão produzindo? Porque o estoque está alto. Ou seja, a gente está vivendo um ciclo recessivo da economia. Se você reduzir a taxa de juros, isso não necessariamente vai motivar as empresas a investirem, pegarem crédito, ainda que barato, para investir, porque elas não têm expectativa de que vão comercializar os seus produtos. Tudo bem? Então a gente não tem expectativa de inflação, logo a taxa de juros pode cair. Mas isso não necessariamente vai estimular a economia.
Tem um efeito aí dessa redução da taxa de juros. É que o capital estrangeiro que vinha para cá, para o Brasil, para comprar títulos e ganhar essa taxa de juros, hoje ele ganha menos. Há algum tempo atrás ele ganhava 20%, 16%, 14%, 25%, e essa taxa vem reduzindo. E agora ele está ganhando 3%. Então o que esse capital está fazendo? Ele está indo embora do Brasil. E o fato desses capitais estrangeiros irem embora está fazendo com que a taxa de câmbio se desvalorize, não é? Por isso que a gente está vendo o real se desvalorizando frente ao dólar. Tá? Isso quer dizer que os produtos importados ficam mais caros, e se os produtos importados ficam mais caros, isso impacta nos preços no Brasil, que também pode pressionar a inflação para cima. Percebe que tem um movimento ambíguo aqui? Olha, a recessão coloca a inflação para baixo, mas a queda da taxa de juros e a desvalorização cambial coloca a inflação para cima. Porém, esse efeito aqui é menos dominante do que a recessão. A recessão está maior do que o efeito da desvalorização cambial. De tal forma que a gente não tem no horizonte um risco inflacionário, o que faz com que a gente tenha tranquilidade contra a inflação e com a certeza de que teremos taxas de juros baixas durante um tempo. Qual que é o benefício disso? O benefício é que as empresas podem pegar crédito mais barato, pelo menos para refinanciar as suas dívidas, para sanar a sua situação financeira e garantir o seu equilíbrio orçamentário para superar esse problema. Um outro são as famílias, que sob taxa de juros menores podem conseguir renegociar as suas dívidas. Tá? E aí entra a importância dos bancos públicos. Se o governo hoje vai pagar uma menor taxa de juros, ele pode tomar crédito da iniciativa privada de maneira mais barata e emprestar para as empresas, por exemplo, via o Banco do Brasil, emprestar para as famílias, por exemplo, via Caixa Econômica Federal, e aí as famílias com as finanças mais equilibradas voltam a comprar das empresas, que vão voltar a ter resultados positivos, e a economia volta a funcionar. A arrecadação de impostos aumenta, aumentando a arrecadação de impostos melhora a situação do Estado. E o próprio Estado, com uma taxa de juros menor, faz com que ele tenha maior facilidade de se refinanciar ou de administrar a sua dívida. O Estado hoje tem uma dívida, mas com essa taxa de juros menor ele vai pagar um juros menor sobre essa dívida. E a situação fiscal do Estado melhora. Isso quer dizer o quê? Os efeitos da redução da taxa de juros, hoje, ela, ainda que possa causar uma desvalorização cambial, ela não tem expectativa de gerar inflação e ela pode auxiliar as empresas na reestruturação financeira, assim como as famílias, e ao Estado para financiar suas políticas públicas, para recuperar os índices de emprego, refinanciar obras e fazer, inclusive, políticas assistenciais em um momento de crise como esse que a gente está vivendo, por um fator absolutamente aleatório, que é uma crise sanitária, no caso do coronavírus. Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, isso ajuda a gente a continuar divulgando conteúdos. Siga a gente em demais redes sociais. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Sigamos juntos.